Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson. Vamos falar um pouco sobre reações químicas e suas classificações. As reações químicas elas podem ser representadas pelas equações químicas. Os reagentes são representados antes da seta e os produtos são representados depois da seta. Os meus reagentes são as substâncias iniciais. Os meus produtos, então, são as substâncias que são formadas após a reação ocorrer. As reações químicas podem ser classificadas de diversas maneiras. Um tipo importante de reação química é a reação de síntese ou reação de adição. Nesse tipo de reação, eu tenho duas substâncias que formam apenas uma. Então, por exemplo, aqui eu tenho o H2 mais o Cl2, duas substâncias que vão reagir para produzir uma única substância, que é o HCl, ok? O outro exemplo aqui, eu tenho o hidrogênio reagindo com o oxigênio para produzir água. Eu tenho duas substâncias para produzir apenas uma substância, ok? Nas reações de análise ou de decomposição, eu tenho uma substância que pode gerar duas ou mais substâncias. Então, por exemplo, aqui eu tenho o bicarbonato de sódio, tá? Que pode se decompor e produzir o carbonato de sódio, o CO2 e água. Então, aqui eu tenho uma substância que dá origem a três substâncias. Então, aqui eu tenho uma substância que dá origem a três substâncias. O outro exemplo que nós temos aqui é o trinitreto de sódio, que se decompõe em sódio e gás nitrogênio. Então, eu tenho uma substância dando origem a duas substâncias. Nas reações de simples troca ou deslocamento, eu tenho uma substância simples que reage com uma substância composta, que vai dar origem a uma substância composta e outra substância simples. Então, aqui eu tenho um exemplo. Ó. O magnésio, substância simples, reage com o ácido clorídrico, substância composta, que vai dar origem ao cloreto de magnésio, que é uma substância composta, e o gás hidrogênio, que é uma substância simples. No outro exemplo, eu tenho o flúor, que é uma substância simples, reagindo com o ácido clorídrico, que é uma substância composta, dando origem ao ácido fluorídrico, que é uma substância composta, e ao gás cloro, que é uma substância simples. Nas reações de dupla troca, eu tenho duas substâncias compostas, dando origem a duas outras substâncias compostas. Então, por exemplo, HBr reagindo com NaOH, produzindo água, e o NaBr. Nesse caso aqui, ó, o hidrogênio que estava com Br, com bromo, ele agora interage com o OH para formar água, e o Na e o Br formam o NaBr. O outro exemplo que nós temos aqui, ó, é o nitrato de prata reagindo com o cloreto de potássio. Então, o produto é o cloreto de prata e o nitrato de potássio. Então, aqui, ó, o primeiro, que é o Ag, reage com o último, que é o Cl, dando AgCl. E o K se combina com o NO3, formando KNO3. Existem algumas reações que são muito importantes. As reações de pirólise são reações do tipo de decomposição que vão ocorrer mediante o aquecimento. Por exemplo, aqui eu tenho carbonato de cálcio. Lembrem desse símbolo aqui, ó, esse delta maiúsculo indica aquecimento. Então, eu tenho carbonato de cálcio submetido ao aquecimento, gerando óxido de cálcio e CO2, dióxido de carbono. Outro tipo importante é a reação de fotólise, que é uma reação de decomposição que vai ocorrer mediante a ação da luz. Esse lambda em cima da seta de reação indica a luz. Aqui eu tenho um exemplo da água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, que mediante a ação da luz se decompõe em água e gás oxigênio. Outro tipo de reação importante é a de eletrólise. A eletrólise é o processo que vai permitir a ocorrência de algumas reações
quando existe uma passagem de uma corrente elétrica em determinado meio. Por exemplo, a gente consegue decompor a água em gás, hidrogênio e oxigênio a partir do processo de eletrólise. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários e eu responderei assim que eu puder.